Quem você acredita que é? Não é o que você faz, não é o cargo que você tem, não é o papel que você cumpre na sua casa. Quem você acredita que você é, no fundo, quando ninguém está te olhando, quando tudo dá errado, quando você está sozinha com seus próprios monstros, com seus próprios pensamentos. Existe uma imagem que você carrega de si, uma imagem que não foi construída por você, foi construída ao longo da sua vida por experiências, por palavras que você ouviu, por situações que você viveu, que te fizeram chegar na conclusão do que você é e do que você merece. Essa imagem, essa autoimagem, na verdade, ela está guiando cada decisão que você toma, cada relacionamento que você escolhe, cada oportunidade que você aceita ou que você recusa. Cada vez que você avança ou que você recua, também é definida por ela. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Natália Franciele, muito prazer. Aqui nesse canal a gente fala sobre mentalidade e identidade. E o meu trabalho tem o propósito de te ajudar a desbloquear a versão de você que será capaz de cocriar a vida dos seus sonhos. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, deixa seu comentário, deixa seu like ao longo do vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais e mais pessoas que, assim como você, querem desenvolver uma autoimagem melhor, uma vida melhor e cocriar os seus sonhos de uma vez por todas. Peraí, deixa eu tirar essa pulseira, porque tá batendo aqui assim, ó, tá me incomodando. Aê! Chega de enrolação e bora lá. Como eu estava dizendo, nesse vídeo eu quero te mostrar o que é a sua autoimagem, por que ela é tão importante e por que tá todo mundo falando disso agora. Bom, para começar, o problema desse assunto é que a maioria das pessoas nunca parou para examinar essa imagem de perto. Elas tentam mudar a vida por fora e continuam encontrando os mesmos problemas, os mesmos resultados, o mesmo tipo de homem, justamente porque o que precisa mudar não está do lado de fora, está na imagem que você tem de si mesma. Então fica comigo até o final, porque eu vou também te mostrar algo que eu usei muito na psicoterapia com os meus pacientes, que é uma técnica chamada questionamento socrático, que não serve para te dar respostas, mas para te ajudar a encontrar as suas. Você vai sair desse vídeo entendendo sobre duas coisas. Qual é a autoimagem que você carrega hoje e como começar a construir uma autoimagem que te impulsiona em vez de ser uma autoimagem que te limita. Eu preparei também um PDF com um guia completo da atividade para você fazer no seu tempo, com calma. O link vai estar aqui na descrição. Bom, então deixa eu te explicar o que é autoimagem. Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender e que vai fazer sentido de imediato para você. Autoimagem não é a estética, não é sobre você gostar ou não do que você vê no espelho. É, na verdade, o conjunto de crenças que você tem sobre si mesma. É o arquivo mental que responde automaticamente quando a vida te faz uma pergunta. Por exemplo, você merece ser amada? Seu arquivo que está lá guardado, ele vai e responde. Você é capaz de construir algo grande? Mais uma vez, o seu arquivo responde. Você consegue sustentar o sucesso quando ele chegar? Aí seu arquivo também vai lá e responde. E o problema é que esse arquivo, ele foi criado muito antes de você ter maturidade para questionar alguma coisa. Ele foi criado quando você tinha por volta de 5 anos e ouviu que era muito agitada. Quando você tinha 10 anos e tirou uma nota baixa, uma nota ruim, e alguém foi lá e concluiu que você não era boa em matemática, que você não era boa naquela matéria. Quando você se apaixonou pela primeira vez e foi rejeitada, e concluiu algo sobre o quanto você é indesejável. Cada experiência foi uma entrada para esse arquivo, foi algo salvo nesse arquivo. E aí, ao longo dos anos, esse mesmo arquivo foi se tornando a lente pela qual você enxerga o mundo. A neurociência chama isso de sistema ativador reticular. É um filtro no seu cérebro que seleciona dentre milhões de informações que chegam a cada segundo. E você absorve apenas aquelas que confirmam o que você já acredita sobre si mesma. Se você acredita lá no seu íntimo que você não é merecedora, o seu cérebro vai começar a filtrar no ambiente evidências que confirmem essa ideia. E aí você acaba ignorando provas que te provem o contrário. Se você acredita que é capaz de alguma coisa, o seu cérebro vai encontrar o caminho onde outras pessoas poderiam ver obstáculos. E é por isso que muitas vezes duas pessoas podem passar por situações praticamente iguais, praticamente idênticas, mas sair com conclusões completamente diferentes sobre si mesma, sobre a situação. Não é a situação que define,
é a autoimagem que está ali interpretando. Agora, eu preciso te contar algo que pode ser um pouco desconfortável. Espera aí. Você não escolheu a autoimagem que você tem. Ela foi construída por outras pessoas em momentos que você não tinha ferramentas para questionar o que estava sendo instalado. Na psicologia, a gente chama isso de introprojeção, que é o processo pelo qual nós absorvemos certas coisas como verdades absolutas. Isso se tornam crenças ao nosso redor do que nos foi transmitido. Uma criança não tem uma capacidade crítica desenvolvida para dizer que essa conclusão que minha mãe está tirando sobre mim não tem nada a ver, não é necessariamente verdade. Ela simplesmente vai absorver e aquilo vai virar uma parte do universo dela. Então, deixa eu te dar 3 formas comuns em que isso acontece. A primeira é através de rótulos. Você é tímida, você é difícil, você é sensível. A pessoa passa a se comportar de acordo com um rótulo, porque ela passou a acreditar que aquilo é quem ela é. A segunda é através de comparações. Sua irmã é muito mais organizada. Por que você não é assim como sua prima? Comparações constantes ensinam que você sempre está faltando algo em relação a um padrão do outro. E isso cria uma autoimagem de que você nunca é suficiente. A terceira é através de silêncios. Por exemplo, quando você realizava algo e ninguém reconhecia, você precisava de apoio e não tinha. O silêncio também constrói essa autoimagem. Ele ensina que as suas conquistas não importam, ou que as suas necessidades são excessivas, são desnecessárias. E o mais importante é que nada disso foi intencional na maioria dos casos. As pessoas que construíram a sua autoimagem, elas também tinham as próprias limitações, as próprias feridas, os próprios traumas e as próprias autoimagens distorcidas. Mas, infelizmente, o arquivo foi criado e ele está operando em você até hoje. Mas o que eu posso te falar de bom é que eu preciso que você ouça isso com atenção, que esse arquivo pode ser sim reescrito. Não da noite para o dia, não com afirmação colada na sua testa, nem na geladeira, nem no espelho, mas com consciência, com questionamento, com intenção. As afirmações também são úteis, tá? Mas não somente com elas. E é isso que eu vou te ensinar agora, é isso que nós vamos fazer agora. Pausa esse vídeo, vai lá, pega papel e caneta e vamos fazer aqui junto. A atividade que eu falei que eu fazia muito, uma técnica que eu fazia muito nas terapias com os pacientes, questionamento socrático. Sócrates nunca escreveu nada. Ele ensinava as pessoas fazendo perguntas. Ele questionava as pessoas com essas perguntas. E as perguntas que ele fazia não eram perguntas retóricas, não eram perguntas com respostas certas. Eram perguntas genuínas que levavam a pessoa a examinar o que ela achava que sabia. Na psicologia, o questionamento socrático é uma das ferramentas mais poderosas da terapia cognitivo-comportamental. E ela é usada especificamente para examinar crenças e aquelas conclusões que a gente toma como verdade sem nunca ter questionado, sem nunca ter observado de onde elas vieram. E funciona assim: em vez de dizer para uma pessoa que essa crença sua está errada, o que gera resistência, né? Se você fizer isso, você faz uma pergunta que leva a própria pessoa a examinar essa crença. Porque quando você chega sozinha a uma conclusão, ela tem muito mais peso do que quando alguém te diz o que pensar. Isso é o que diferencia o questionamento socrático de qualquer afirmação, de qualquer pergunta que vão te fazer por aí. A afirmação positiva, ela fala que você é merecedora. E o questionamento socrático, ele te pergunta o que te faz concluir que você não é merecedora. E a segunda abordagem, que é muito mais, que vai muito mais a fundo, que agora eu vou te guiar por esse processo e eu quero que você pegue realmente o papel e a caneta, se você não tiver pegado, abra o PDF que vai estar aqui na descrição e faça isso aqui junto comigo, porque aí vai ser muito mais poderoso. Não precisa ter todas as respostas agora, só se permita fazer as perguntas, mas vamos começar com a primeira parte, que é identificar a sua autoimagem atual. Então, você vai pegar o seu papel e vai escrever no topo do seu papel: eu sou alguém que. E completa essa frase de uma forma espontânea. Você não vai pensar muito, você vai escrever o que vier primeiro. Pode ser, por exemplo, eu sou alguém que nunca termina o que começa. E eu vou te dar um exemplo meu. Eu era uma pessoa que pensava que não conseguia ler, que eu não conseguia me concentrar para ler um livro. Até os 29 anos, eu nunca tinha terminado um livro inteiro. Eu tenho até vergonha de assumir isso,
Mas, enfim, eu não vou ficar aqui mentindo e criando a imagem para os outros irreal que pode cair por terra a qualquer momento, né? Então, falando a verdade, realmente eu nunca tinha terminado um livro até o final. Por quê? Eu fui diagnosticada com TDAH um ano depois, com 30 anos, mas na minha cabeça eu sempre soube que eu tinha TDAH, mas nunca tinha ido investigar para chegar na conclusão. E toda vez que eu começava a ler, me dava muito sono, me dava muita preguiça, me dava uma exaustão mental muito grande. Então eu sempre abandonava o livro no começo, no meio, nunca finalizava. E aí, à medida que eu fui despertando a minha consciência e me autoconhecendo, eu fui percebendo que isso era uma crença. Por quê? Eu comecei a persistir. Eu percebi que o que me faltava era persistência. À medida que eu fui persistindo, 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 eu fui encontrando estratégias para lidar com essa dificuldade. Hoje eu não tomo medicação. O que eu faço é no meu dia a dia, fazer com que meu ambiente seja favorável para as coisas que eu preciso fazer. Então, eu sempre deixo um livro por perto, eu encontro uma leitura que me deixa curiosa, que me deixa interessada, que faz sentido para o momento. Hoje, esse mês, por exemplo, eu já estou no terceiro livro. Eu li um livro inteiro em um dia, estou no terceiro, do de Dostoiévski, que no vídeo passado eu até falei que ia começar e realmente comecei agora. Eu percebi que, gente, isso era uma crença. Às vezes você desiste antes mesmo de tentar, antes mesmo de persistir. Ai, não deu certo desse jeito, tenta de outra forma. Ai, não consegui dessa outra forma? Encontre, vai insistindo até você encontrar uma forma de você fazer dar certo. A não ser que você não queira. A não ser que você não queira, de fato, se tornar uma pessoa que vai conseguir fazer aquilo e aí você vai abandonar mesmo e deixar para lá. Outra crença também que pode ser que você alimente, que você não seja boa com o dinheiro, ou que você é alguém que sempre se coloca por último, que sempre põe os outros na sua frente. Você vai escrever isso sem julgamento. Esse é o seu arquivo atual que está falando. Então, pausa aí o vídeo para você responder. Continuando. Agora, a segunda pergunta é a seguinte: quando você aprendeu isso sobre si mesma? Tenta pensar, tenta localizar, não precisa ser um momento exato, mas existe um momento, uma fase, uma pessoa, uma situação que ensinou isso para você. Lembra do exemplo sobre eu não conseguir ler? Então você escreve o que vier. A terceira pergunta é a seguinte: essa conclusão foi uma escolha sua ou foi uma interpretação que você fez de uma situação específica? Porque existe sim uma diferença enorme entre o que acontece, o que aconteceu e a conclusão que você tirou do que aconteceu. Você pode ter tentado algo e não ter dado certo. E aí a conclusão que você tirou é que você não é capaz. Mas a conclusão de fato, a conclusão possível poderia ter sido outra, que aquela tentativa específica não funcionou. Lembra do meu exemplo também? São interpretações diferentes do mesmo evento. E aí uma delas virou arquivo. Eu vou tomar uma água aqui agora, enquanto você vai mentalizando aí. Agora, pega a crença que você identificou e faz essas seguintes perguntas. Essa crença é 100% verdadeira de todos os contextos da sua vida? Existe alguma situação que você agiu de forma diferente do que essa crença te disse? Se uma amiga sua chegasse para você com essa mesma crença sobre ela mesma, sobre a situação, o que que você diria para ela? Escreve essas respostas. Porque o que aconteceu nessa etapa é muito poderoso. Quando você busca exceções, momentos em que a crença não se confirmou, você começa a enfraquecer a estrutura dela. E quando você percebe que diria algo completamente diferente para sua amiga do que você diz para si mesma, você começa a perceber o quanto você se trata com muito mais dureza do que você trata qualquer pessoa. Agora, a última pergunta é a mais importante também, é a seguinte: quem você precisaria acreditar que é para viver a vida que você quer? Não é o que você precisaria fazer, não é o que você precisaria ter. É quem você precisaria acreditar que é. Escreve essa versão com muito detalhe, como ela pensa, como ela reage, quando algo dá errado, o que que ela faz, o que que ela não aceita mais, o que ela passou a valorizar. Essa é a autoimagem que você está construindo. Essa vai ser a construção que está começando aqui nessa pergunta, nessa folha de papel, nesse momento. Então, essa versão que você escreveu aí é a versão que você vai começar a se identificar. Por isso que você entender a sua autoimagem atual é o primeiro passo. Mas construir também essa nova versão exige consistência. E três coisas práticas que você pode começar a fazer hoje, meu Deus, esse vídeo é super rico, né?
Observe as suas narrativas internas. Toda vez que você tiver um pensamento automático sobre si mesma, por exemplo, assim, eu nunca consigo, eu nunca sou boa nisso, quem sou eu para querer isso? Você vai parar a sua vida e se perguntar de onde veio isso? É meu ou é instalado? A segunda, você vai criar evidências novas. Então, você vai fazer o seguinte: a autoimagem, ela se fortalece com provas, ok? Então, cada vez que você age de uma forma mais alinhada com quem você está se tornando, com a pessoa que você desenhou aí, mesmo que seja pequena, você está criando uma nova entrada no seu arquivo. Então, você vai comemorar, você vai registrar e você vai reconhecer. Seja consistente, essa é a terceira, né? Seja consistente com o que você tolera. Quando você começa a se sentir, a se ver como alguém que merece respeito, merece que seus limites sejam respeitados, como uma consequência de quem você está se tornando, tudo isso fica muito mais fácil. E citando Sócrates novamente, ele dizia que a vida não é examinada, que a vida não é examinada, não vale a pena ser vivida. E eu acrescento que a autoimagem não examinada não vale a pena ser carregada. Então, você passou por anos acreditando em coisas sobre si mesma que você nunca escolheu acreditar. E hoje você fez algo diferente. Você parou, você examinou, você questionou. E isso já é uma jogada diferente. Pega o PDF com o guia completo do questionamento socrático, que está na descrição. Leva para um lugar tranquilo, sem pressa, faz com calma, porque esse trabalho merece seu tempo. E guarda ele em algum lugar fácil, porque você pode precisar usar ele depois. No material, eu vou deixar também algumas opções para você aplicar em outras áreas. Eu sei que esse vídeo foi extenso, que esse conteúdo foi gigantesco, tem muita coisa para você fazer, muita coisa para você aplicar. É um conteúdo riquíssimo que eu poderia colocar como uma aula do meu método, que eu realmente achei que eu amei fazer e eu vou trazer outras partes desse vídeo se vocês quiserem. Mas eu quero saber se você ficou comigo até o final. Me conta nos comentários qual foi a crença que você identificou quando você fez aquela pergunta para si mesma. Eu sou alguém que. Ou se você não quiser compartilhar isso, deixa um coração verde para eu saber que você ficou até o final. Se inscreve aqui no canal, porque os próximos conteúdos, os próximos vídeos vão continuar se aprofundando nesse assunto e os outros vídeos desse canal também, então maratona eles aí. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.